Meus irmãos, graça e paz. Como de costume, ao primeiro domingo de cada mês, nós saímos para o culto infantil apenas com as crianças até 4 anos. Essas podem sair, acompanhadas de seus pais, podem já subir. De 5 anos para cima, permanece aqui no templo. Nós temos esse hábito por pelo menos 2 razões. Nós vemos uma oportunidade de ensinarmos os nossos filhos a lidar com a pregação da palavra, não é? Em culto público, e também após a palavra, ao primeiro domingo, nós temos a ministração da ceia, e nós vemos nisso também uma oportunidade de evangelizarmos nossos filhos, ensinando-os o significado da ceia. Então aproveite essa oportunidade, especialmente no momento da ceia, para explicar para o seu filho o que ela significa. Então, isso é uma oportunidade preciosa que nós entendemos. Meus irmãos, como nós estamos divulgando, hoje nós iniciamos a nossa primeira mensagem na série de bem-aventuranças, né? Essa parte inicial do Sermão do Monte. Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5, versículo do 1 ao 3. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao 3. Mateus 5, do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui, vamos orar? Ó Deus nosso Pai, te louvamos e te adoramos pela tua graça, a tua misericórdia, a tua presença que vai conosco, que nos acompanha, nos sustenta, nos fortalece. Ó Deus, nos vivifica. Louvado e adorado seja o teu nome. Nesse momento de meditação da tua palavra, queremos contar novamente com a tua presença, com o agir do teu Espírito, para que, iluminados os olhos do nosso coração, possamos, ó Deus, conhecer e perceber aquilo que pelo Senhor nos foi dado gratuitamente. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale ao nosso coração, que toda a glória e honra seja dada ao nome de Jesus. E é também no nome dele que nós oramos e te adoramos. Amém. Muito bem, meus irmãos, permita-me então, antes de entrar na primeira bem-aventurança propriamente dita, a introduzir essa série de mensagens, falando um pouco do livro do Mateus, falando um pouco do Sermão do Monte. Mateus escreve com um objetivo muito claro, escreve para um público majoritariamente judeu, com o propósito de anunciar Jesus como Messias prometido, como Rei dos judeus. Para isso ele emprega os seus esforços em escrever esse relato do Evangelho, anunciando Jesus como Messias prometido, o Rei dos judeus. É interessante aqui nós percebemos um contexto do livro de Mateus. Nós temos aqui no final do capítulo 3 o batismo de Jesus. No começo do capítulo 4, a tentação, Jesus é levado, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Nós temos aí ao longo do capítulo 4 um momento de crescimento da popularidade de Jesus, por causa das coisas que ele fazia. E nós temos então, finalmente, no capítulo 5, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Jesus ensina os seus discípulos, já estando no momento quase no auge da sua popularidade, um momento que a sua fama percorria as cidades e as pessoas estavam realmente se aglomerando ao seu redor, justamente por tudo aquilo que ele fazia. Mas repare como Mateus constrói o relato do seu evangelho, realmente com a finalidade de escrever para o povo judeu, um povo que conhecia o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, do cânon bíblico. Se você pegar o livro de Êxodo, o relato de Êxodo que Moisés fez, movido, tocado pelo Espírito Santo, você vai ver que Êxodo começa com a genealogia dos filhos de Israel, ali que permaneceram
no Egito. Em Mateus 1 você tem a genealogia até Cristo. Veja o paralelo que existe em como Mateus constrói o relato do seu evangelho com o livro de Êxodo, tá? Simplesmente comparando Jesus com Moisés para dizer que Jesus é infinitamente superior a Moisés, que era mediador da antiga aliança. Jesus vem como mediador da nova aliança. Depois da genealogia nós temos o nascimento de Moisés e o nascimento de Jesus em Mateus. Em Gênesis nós temos o povo encerrado no Egito, mas o Senhor, ouvindo o clamor do povo, se lembrando da sua aliança, visitando o povo para libertá-lo. Nós temos, após o nascimento de Jesus, a José e Maria se retirando para o Egito junto com Jesus para fugir da perseguição de Herodes, e no momento oportuno Deus os chama de volta para a sua terra. Nós temos, depois disso, o batismo de Jesus, no capítulo 3. Nós vemos o povo saindo do Egito, passando pelo mar, e 1 Coríntios 11, falando sobre esse relato, diz que o povo, ao passar pelo mar, foi batizado pela nuvem que estava sobre ele. Batismo. Você vê o povo, então, entrando no deserto, após passarem pelo mar, entrando então nessa peregrinação no deserto. Nós vemos Jesus em Mateus 4 sendo conduzido também por Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto. E por fim nós vemos o povo entrando no deserto, descendo até a região do Sinai, onde receberia a lei, e nós vemos então Cristo também indo no monte, assim como Moisés subiu no monte Sinai para receber a lei. Nós vemos Cristo no monte, falando sobre a lei de Deus, sobre a lei do reino dos céus. Então há um paralelo incrível entre o relato de Êxodo, o começo do livro de Êxodo, o começo do livro de Mateus. É proposital isso da parte de Mateus para mostrar aos judeus quem é Jesus, esse grande, supremo mediador de uma aliança que é superior à antiga aliança, e Jesus é superior ao mediador da antiga aliança, que é Moisés. Mateus escreve para mostrar que Jesus é o Messias. No começo do Sermão do Monte, você vê que o propósito dele, com as multidões vindo até Jesus, Jesus passa então a ensiná-la, passa a ensinar a multidão. É um propósito didático o Sermão do Monte, fornecer orientações àquele povo. Mas orientações sobre o quê? O que se trata o ensino de Jesus no Sermão do Monte? E a resposta é sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Se você pegar essa temática do reino dos céus e vir acompanhando como ela se desenvolve, você vai ver que a primeira citação do reino dos céus no Evangelho de Mateus é quando aparece João Batista, no capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Malaquias havia profetizado que João Batista era aquele que vinha preparar o caminho para Jesus, o caminho para o Senhor. Você vê logo em seguida, depois dessa citação de João Batista, ainda no capítulo 3, o batismo de Jesus, como eu disse, e no batismo você vê o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo do céu a Jesus, e você ouve uma voz do céu, do Pai, dizendo: esse é o filho, meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, recebendo a autenticação do céu para o seu ministério. E a partir daí então Jesus inicia o seu ministério. Como Jesus inicia o seu ministério? No capítulo 4 mostra João Batista sendo preso, e simplesmente Jesus então sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, quando ouve essa notícia. E esse movimento que Jesus faz para Cafarnaum, que era ali nos limites da terra de Zebulon e de Naftali, ele cumpre uma profecia de Isaías, dizendo: terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que João Batista aparece pregando, ela é
transferida logo após o batismo para Jesus, e Jesus passa a anunciá-la: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele sobe ao monte para mostrar o que significa o reino dos céus, como funciona o reino dos céus e como o reino dos céus é tão diferente do reino desse mundo. Mateus está enfatizando que a natureza do reino do Messias não é apenas terrena, mas sobretudo espiritual, diferente da expectativa e da concepção do povo judeu da época, que aguardava muito mais um Messias com um caráter político e terreno, que iria libertar o povo judeu do domínio romano, do que simplesmente um líder que traria um reino sobremodo espiritual sobre si. O povo não tinha essa expectativa, e Jesus causa então esse grande paradigma no meio do povo judeu. Jesus veio para manifestar o reino dos céus, mostrar que finalmente ele chegou, ainda não de forma plena, mas a sua encarnação, a chegada no Messias trouxe consigo o reino dos céus. Jesus revela os valores, virtudes e leis do reino dos céus nesse sermão da montanha. Entrando então na primeira bem-aventurança: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que a introdução de Jesus é justamente para falar a quem pertence o reino dos céus, quem é que vai ser o seu herdeiro. Deve ser entendido assim, que a eles irá ser dado o reino dos céus. É isso que significa: deles é o reino dos céus, será dado a eles o reino dos céus. E ele começa com essa palavra que caracteriza a nossa série: bem-aventurados. Essa palavra, alguns traduzem ela como feliz, né? Como é feliz, mas o sentido é ainda mais profundo, né? Tem a ver com ser abençoado, afortunado. Antigamente, antes dessa palavra ser usada no contexto bíblico, ela era usada para descrever alguém que era abençoado pelos deuses com a bênção que os deuses possuíam. Então, nesse sentido, significa ter a bênção de Deus sobre si. Ser bem-aventurado é isso, alguém privilegiado, ter a bênção do Senhor sobre ele. Então, esse é o tom, essa é a profundidade da palavra bem-aventurado, alguém abençoado, sobremodo abençoado pelo Senhor. As chamadas bem-aventuranças, assim como o Sermão do Monte de uma forma geral, Jesus está estabelecendo um padrão de vida, de como funcionam os valores do seu reino, e você vai perceber que esses valores do reino dos céus contrastam fortemente o estilo de vida dos religiosos da época de Jesus, dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. Eles tinham um modelo de espiritualidade. Jesus quebra esse modelo, mostrando como funcionam as coisas no reino dos céus, e que na verdade essa referência religiosa que o povo tinha naquela época não pertence ao reino dos céus, mas ao reino desse mundo. Jesus disse isso quando disse a eles: o pai de vocês é o diabo, justamente a essa confrontação contra aqueles líderes hipócritas e os valores que eles pregavam. Você vai perceber que as bem-aventuranças, elas tratam com verbos ali no futuro, Você tem bem-aventurados mansos, herdarão a terra, depois serão fartos, alcançarão misericórdias, verão a Deus, com exceção da primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus, e a última, que também, porque deles é o reino dos céus. Mesmo a primeira e a última que está no presente, essa segunda parte da sentença, ainda assim com claras implicações futuras, porque o reino dos céus, embora tenha sido trazido pela manifestação de Jesus, a sua plenitude virá na sua segunda vinda. Então falar que deles é o reino dos céus é muito mais um gozo completo no futuro do que agora. Então a ideia é uma ideia futura em cada uma das conclusões das sentenças. Bem-aventurado nesse sentido é um estado presente que decorre de um estilo de vida celeste com base em uma esperança futura.
Nesse sentido, as bem-aventuranças não se referem cada uma a indivíduos diferentes, mas o propósito é que cada uma delas seja característica de um único indivíduo, aquele que pertence à pátria celestial, aquele que é do reino dos céus, aquele que é um discípulo genuíno de Jesus. Por isso que o reino dos céus é para aqueles que são genuinamente discípulos, e as bem-aventuranças descrevem então esse discípulo de Jesus, o discípulo do reino dos céus. A expressão bem-aventurado, ela não acontece só aqui, claramente Jesus faz com ela uma alusão às suas muitas ocorrências do Antigo Testamento. Alguns exemplos que eu quero dar, por exemplo, em Salmo 2, versículo 11 e 12, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre poucos lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então veja que interessante, falando de um juízo futuro, do ungido do Senhor, do Filho de Deus, uma clara referência, um salmo messiânico, se referindo a Jesus, mostrando como bem-aventurado é aqueles que nele se refugiam. Também é um salmo que fala de uma bem-aventurança apontada, norteada pelo futuro. Isaías 30, por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Salmo 34, 8, ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. E finalmente o Salmo 32, num contexto um pouco diferente desses outros, quando Davi está confessando o seu pecado, nós podemos ver também a ocorrência de bem-aventurado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, a alegria, a bênção de ser perdoado pelo Senhor. São alguns exemplos das muitas citações e ocorrências de bem-aventurança também no Antigo Testamento. Agora, ao que se refere o termo humildes de espírito? Porque esses são, segundo o texto, os bem-aventurados. Bem-aventurados os humildes de espírito. A NVI, a Nova Versão Internacional, traz uma tradução mais precisa aqui. Ela diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. De fato, a palavra que João Ferreira de Almeida usou, traduziu como humilde, o sentido dela mesmo é pobre. Se você vê a tradução que o próprio João Ferreira de Almeida faz em Lucas, capítulo 6, que é um relato também do Sermão do Monte, paralelo do evangelista Lucas, ali é usado de fato a palavra pobre. Então não sei por que João Ferreira de Almeida usou humilde aqui, mas a ideia é essa, é pobre de espírito. Essa é a palavra que Mateus usa para descrever. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre é essa figura que depende da outra pessoa, uma figura que era humilhada, especialmente naquela época. Os judeus entendiam que os pobres estavam nessa situação como um juízo de Deus sobre a vida deles, não eram pessoas dignas de Deus e não valia a pena investir na vida deles. Esse era o estereótipo em volta da pessoa que era pobre, alguém que estava nessa condição porque estava sendo castigado pelo Senhor. A mesma concepção que eles tinham daqueles que nasciam com alguma enfermidade. Era uma pessoa rejeitada. O espírito, a mentalidade da época, que bem-aventurado eram os ricos. Isso sim era sinônimo de ser abençoado por Deus. E quando Jesus fala que bem-aventurados são os pobres, ele quebra esse conceito no meio. Ele está realmente se levantando contra a mentalidade da época, especialmente dos líderes religiosos da época. Porém, uma coisa digna de nota é que o termo pobre, se você for ver os usos dessa palavra no Antigo Testamento, ele não fala a princípio de alguém, no seu sentido
primário, a ênfase maior que é dada à palavra, não é alguém que carece de recursos financeiros, mas é alguém, claramente, que carece da ajuda divina, alguém que carece e depende de Deus. Esse sentido é atribuído muitas vezes à expressão pobre, e ela passou a descrever o povo aflito e oprimido do Senhor, caracterizado como um povo pobre, que depende, quebrantado, aflito por Deus. Então o pobre ganha essa conotação, é por isso que Mateus coloca pobres de espírito, é justamente esse significado que ele resgata do Antigo Testamento. Ele não se refere que a pessoa é abençoada por Deus só porque ela é pobre, não, ele está falando de alguém aqui que é quebrantado, alguém que reconhece a sua total necessidade de Deus e depende totalmente de Deus. Essa é a figura do pobre de espírito, alguém que se vê como totalmente carente e necessitado da ajuda de Deus, da ajuda e da graça divina. Esse é o pobre de espírito que é abençoado pelo Senhor. Então veja que nesse sentido, há pessoas que são pobres financeiramente, mas que não são pobres de espírito, são altivas de espírito. Talvez você já lidou com gente que veio pedir alguma coisa para você, e quando você não quis ajudá-la como ela esperava, ela se revolta, ela fala várias coisas. Isso contrasta com a ideia de pobre de espírito, é alguém quebrantado, humilde. Essa é a condição que Jesus se refere. Veja que Davi se considera um pobre necessitado, mesmo sendo o ungido do Senhor. Ele diz no Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Era justamente essa mentalidade e o uso da palavra nessa circunstância. Alguém carente, necessitado, que se via dependente a todo momento da graça divina. Assim que Davi via a si mesmo diante de Deus. O Senhor é Deus, o meu libertador, o meu alto refúgio, e eu sou pobre e necessitado do auxílio do meu Deus. Veja, por exemplo, a profunda relação dessa expressão pobres de espírito com outras passagens da palavra de Deus, se referindo a Jesus. Quando você vê o relato de Lucas, no capítulo 4, ali o contexto é que Jesus vem para Nazaré, para sua terra natal, entra numa sinagoga, ele abre a lei do Senhor para lê-la, e ele lê o profeta Isaías, capítulo 61, e depois ele diz que isso está se cumprindo, obviamente se referindo a si mesmo. E olha o que diz Isaías 61, e veja o link com a expressão pobres de espírito, nessa ideia de alguém quebrantado, alguém necessitado de Deus. E Isaías 61, do 1 ao 2, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses são os pobres de espírito. É uma expressão paralela e sinônima que o profeta usa. A curar os quebrantados de coração, ou seja, os pobres de espírito. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Veja a relação da profecia de Isaías com Cristo pregando o reino dos céus, a sua vinda, o teor do seu ministério, aquilo que ele trouxe à tona pela sua santa manifestação, o reino dos céus e todas as suas consequências, as dádivas da manifestação do reino para aqueles que são pobres de espírito, quebrantados de coração. A segunda ocorrência de pobre, a primeira é no Sermão do Monte, a segunda ocorrência da palavra pobre no livro de Mateus
é no capítulo 11. O capítulo 11 mostra João Batista enviando mensageiros até Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que nós estávamos esperando ou devemos esperar outro? Ou seja, você é o Messias ou o Messias ainda vai vir? Olha que Jesus responde para João. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E agora ele diz: e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ele está se referindo aos pobres financeiramente? Não, ele está se referindo aos quebrantados de coração. Era exatamente esse teor da palavra que é usado, e Mateus mostra o uso dessa palavra. Está se cumprindo. O que Jesus está falando? Veja, eu estou cumprindo Isaías 61, eu estou pregando aos quebrantados de coração, aos pobres está sendo pregado o Evangelho, aos aflitos, aos desamparados, aqueles que almejam e aguardam sinceramente um Messias salvador, libertador. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho, aos quebrantados de coração. Outros textos no Antigo Testamento trazendo essa ideia. O Salmo 12, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Salmo 22, louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O aflito é esse pobre, não repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Jesus está ensinando que abençoado é aquele que grita por socorro ao único que pode de fato socorrê-lo, o único que tem poder de fato para socorrê-lo. E esse que levanta a sua voz, Deus não esconde dele o seu rosto, Deus atende, Deus sustenta, Deus socorre. Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que se torna um Deus galardoador daqueles que o buscam, um Deus abençoador daqueles que o buscam. 1 João 5, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve o que pedimos, sabemos que Ele nos dá, nos concede o que lhe pedimos. Veja, essa é a confiança. Nós oramos a um Deus que tem prazer de abençoar, um Deus que é operante, ativo, que não esconde o seu rosto do seu povo, e que mesmo que não dê exatamente o que o seu povo pede, Ele dá sempre o melhor, e Ele o faz não porque nós merecemos, mas porque Ele já deu o que de mais precioso Ele tinha, que é o seu Filho Jesus. Quanto mais não nos dará graciosamente com Ele todas as outras coisas. Romanos capítulo 8. Essa é a confiança que nós temos para com Ele, que Ele é um Deus abençoador, galardoador, que não esconde o seu rosto do seu povo aflito, do quebrantado de coração. O salmista Davi diz: o Senhor não se agrada de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria ao Senhor. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis ao Senhor? É um coração, é um espírito quebrantado, um coração compungido. Estes não desprezarás, ó Deus. E é assim que Davi se apresentava ao Senhor. Por isso, ele foi chamado homem segundo o coração do Senhor, porque era pobre de espírito, porque era quebrantado de coração, era aflito e necessitado, e não fazia caso de esconder quem ele realmente era diante do Senhor. Quantas máscaras, meus irmãos, nós usamos quando nós oramos. Deus conhece a nossa vida toda, mas Ele quer ver um
humilhar de coração, Ele quer ver você chorando pelos seus pecados, Ele quer ver um abatimento pela sua miséria, para que você reconheça que o único que pode mudar a sua vida, transformar a sua história, em primeiro lugar o seu coração, é esse Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Deixo 3 aplicações rápidas desse princípio, de pobres de espírito, que são atendidos pelo Senhor aos irmãos. Rapidamente, o primeiro deles é que, sem quebrantamento e arrependimento, não é possível entrar no reino dos céus. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O contrário é verdadeiro. Os soberbos de espírito não entrarão no reino dos céus. É aquele que se quebranta. O quebrantamento está ligado ao arrependimento, ao cair em si para a sua própria miséria, para entender a sua situação. Quando nós pregamos o Evangelho, falando das riquezas da graça e do amor de Deus propostas em Cristo Jesus, nós estamos anunciando isso, e a força também desse anúncio é porque nós anunciamos conjuntamente e apresentamos a miséria nossa, a miséria humana, como nós somos pecadores, carentes da graça de Deus, como nós somos miseráveis, pobres de espírito, e somente recebe a graça salvadora quem reconhece a pobreza de alma, quem se quebranta e quem vê em Jesus a sua única esperança. Sem quebrantamento, sem pobreza de alma, nós não entraremos no reino dos céus. A soberba, a arrogância, pensar que você é alguma coisa, isso não condiz em nada com a palavra de Deus e com o Evangelho. A palavra de Deus humilha o ser humano e exalta o nome de Cristo. E aquele que entende a mensagem do Evangelho se torna um pobre de espírito, mas se torna alguém que é apaixonado por esse grande Deus a quem servimos. Mateus 19, Jesus vai ensinar esse princípio com uma ilustração. Então eu passo a mostrar essa ilustração bíblica para os irmãos. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha a expressão, dos tais é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Não embaracei os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus, olha a palavra, reino de Deus, como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. O que Jesus está nos ensinando? Que as crianças é uma clara ilustração viva do que significa ser pobre de espírito. As crianças não têm vergonha de esconder a sua necessidade. Quando elas se sentem carentes, elas choram, elas falam, e fica evidente o quanto que elas precisam dos seus pais. Assim, quem não tem essa pobreza de espírito, quem não se faz pequenino como eles, quem não se faz como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Tem gente que acha que a gente tem que imitar a criança, que tem que viver um lado infantil. Não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Não é para a gente ter atitudes infantis, não é para a gente imitar a criança, a gente tem que pensar como as crianças. Não, a gente tem que ser crítico, tem que ter discernimento, tem que ter esperteza no bom uso da palavra. Não tem que ser criança, não. Só para pureza, Jesus diz, mas precisamos ser sagazes no bom uso da palavra. Mas o que Jesus está nos ensinando? Que nós devemos ter um coração quebrantado, aflito. Nesse sentido, ele desenvolve a palavra pequenino. Se qualquer um fizer um desses pequeninos que creem em mim se desviar, melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço, e se jogar.
uma pedra de moinho e se jogar. Essa é a ideia da palavra pequeninos, pobres de espírito, aquele que se fez pequeno por causa do reino dos céus, aquele que por causa da mensagem do evangelho entendeu a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira situação, totalmente necessitado e aflito da graça e da misericórdia de Deus. Jesus disse em Mateus 19 também, pouco depois dessa ocorrência: porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mesma coisa, mesmo princípio que Jesus está nos ensinando. Aqueles que querem sempre estar por cima, sempre aparentar ser os melhores, os mais santos, aqueles que gozam da mais alta posição diante de Deus, aqueles que todo mundo deveria se espelhar, esses que são primeiros vão ser os últimos. Está falando contra a soberba e em favor da humildade, de ser pobre de espírito. Tiago 2,5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Olha só, o Tiago está transcrevendo a bem-aventurança que nós lemos. Deus não escolheu os que para o mundo são pobres. Ele não está falando pobreza financeira. Os que para o mundo são pobres não necessariamente implica em pobreza financeira, mas aqueles que o mundo considera pobre. É o que Jesus falou: se você quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas se você perder a sua vida, a achará. O mundo sempre acredita que o crente está desperdiçando a sua vida, tem uma vida pobre, miserável, porque não desfruta de um monte de prazer que ele, na visão dele, ele desfruta. Aqueles que para o mundo são pobres, esses Deus preparou para serem ricos em fé e herdeiros de um reino que Deus vai entregar àqueles que o amam. Então perceba que está em paralelo, aqueles que para o mundo são pobres, para aqueles que o amam. Então esses que para o mundo são pobres, são aqueles que o amam. É isso que Tiago está dizendo. Estes são os herdeiros do reino de Deus. O Salmo 51, Davi falando, como nós já dissemos aqui, João Batista, ele vinha com a mensagem clara para um povo naturalmente soberbo, que eram os religiosos da época. Eles acreditavam que simplesmente por serem da descendência de Abraão, a situação deles estava resolvida diante de Deus. O que João Batista diz a esse povo orgulhoso? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Paulo vai dizer, são aqueles que vivem nas mesmas pisadas de fé que viveu também Abraão. Por isso, o quebrantado de espírito, o pobre de espírito, é como diz João Batista, é aquele que produz fruto digno de arrependimento. Não tem como separar arrependimento, quebrantamento, dessa pobreza de espírito. É sobre isso que Jesus está falando. Sem quebrantamento e arrependimento não é possível entrar no reino dos céus. Saiba que Deus, o segundo princípio, é que Deus concede ainda mais graça à medida que nos relacionamos humildemente com Ele. Deus já nos deu a graça divina da salvação, Deus já nos deu a alegria eterna de sermos filhos de Deus, e como Deus disse a Paulo: a minha graça te basta, não precisamos de mais nada. Mesmo assim, Deus ainda graciosamente continua abençoando aqueles que são fiéis, aqueles que se apresentam continuadamente a Ele de forma quebrantada, humilde, aqueles que servem ao Senhor com singeleza de coração, com alegria, com um coração que reconhece a própria pequenez e a grandeza de Deus. Deus concede ainda mais graça à medida que nos relacionamos humildemente com Ele. O termo, a palavra que diz é
bem-aventurado. E a ideia não é de uma bem-aventurança que você vai desfrutar apenas quando o reino for entregue, mas você já é bem-aventurado por ser pobre de espírito, você já goza das consequências de ser por Deus abençoado, por causa da vivência como um servo fiel de Jesus. Essa é a ideia da expressão bem-aventurado, é um gozo que nós já usufruímos, mas que será completo quando o reino for entregue, mas nós já usufruímos, e vamos usufruir mais à medida que obtivermos mais de Jesus. É isso que ele nos ensina. Tiago 4, antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que graça é essa? A salvação, mas também essas graças que nós recebemos ao longo da nossa vida, que não é apenas a salvação pensando como o ato de Deus nos justificar, mas é também a salvação no sentido das bênçãos que decorrem da santificação, desse processo que nós estamos inseridos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. Ele vai descrever o que é um pobre de espírito. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pedro, no mesmo espírito, ele diz, no capítulo 5, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus dá mais graça aos humildes, como se não bastasse a salvação, Deus abençoa ainda mais aqueles que humildemente se achegam, porque é um Deus galardoador daqueles que o buscam. E a nossa fé precisa dizer isso para nós. Eu estou me aproximando de um Deus que existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O que significa isso, se não ter mais de Jesus? Você quer mais de Jesus, mostrando pela sua obediência, humilde fidelidade, Ele vai te dar mais de Jesus, Ele vai se manifestar a você, Ele vai falar ao seu coração, vai encher você com seu espírito, Ele vai se revelar por meio da sua palavra a você. Se você quer mais, deseja mais, invoca-me e responderei, não esconderei de vós o meu rosto. É isso que diz a palavra do Senhor. Aqueles que querem mais do Senhor, Deus dá mais de si. E o contrário é verdadeiro. Romanos 1 fala que aos que vivem no pecado, que detêm a verdade pela injustiça, Deus entrega esses a mais pecado. Então, você quer pecado? Você vai ter pecado. Agora, se você quer graça de Deus, se você quer mais do Senhor, você vai ter mais do Senhor. Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deus dá mais graça ainda àqueles que são humildes de espírito. E por fim, o último princípio, o terceiro e último princípio, é que no reino dos céus, a glória pertence apenas ao Senhor. Esse é um outro princípio que emana do texto. No reino dos céus, a glória pertence apenas ao Senhor. E aqueles que entrarão no reino dos céus, é aqueles que se esvaziaram de uma glória própria, de uma vanglória. Aqueles que creram em Jesus, eles morreram com Cristo. Eles se esvaziaram de buscar aplausos, reconhecimento das pessoas, comparações fúteis. Eles se esvaziaram de todo tipo de vaidade. Eles se esvaziaram disso. Eles não buscam glória para si, eles buscam glória para o único que é digno de recebê-la, para o Cordeiro de Deus. E no reino de Deus funciona assim, a glória pertence apenas ao Senhor. Vimos o texto hoje, assim diz o Senhor, né? O céu é o meu trono, a terra os estrados dos meus pés, que casa me edificarei vós,
Qual é o lugar da minha meditação? Porque a minha mão fez todas essas coisas, todas elas passaram a existir, mas o homem para quem eu olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. É esse que o Senhor olha, é para esse que Deus não esconde o seu rosto, o aflito e abatido de espírito, mas ao soberbo Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Convém que ele cresça e que eu diminua, é o que João Batista disse, nesse mesmo espírito de abatimento. 1 Coríntios 4:7, Paulo vai refletir sobre isso, porque quem é que te faz sobressair? E o que você tem que você não recebeu? E se recebeu, por que te glorias como se não tivesse recebido? Nessa mentalidade clara que se a gente se destaca em alguma área da nossa vida, tenha certeza que isso não é mérito seu, isso não é destreza sua em primeiro lugar, isso é tudo graça de Deus. Por isso não resta glória para nós, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, em me conhecer e saber que eu faço justiça, juízo e misericórdia, diz o profeta. A nossa glória, a única glória que nos resta, que nós podemos bater no peito e proclamar bem alto, é que somos do Senhor. Aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Paulo conclui, eu concluo com essa palavra, dizendo: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram muitos chamados, muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O resumo de tudo que nós falamos, meus irmãos, é que Deus derrama graça sobre aqueles que em Cristo se achegam a Ele quebrantados e com o coração arrependido. Esses são pelo Senhor abençoados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que Deus nos ache continuamente assim, na sua presença, aflito e necessitado, pobre de espírito, sedento do Senhor, para a glória dele. Amém? Convido o pastor Vladimir para vir à frente, nós vamos orar por isso, nós nos preparando para a ceia do Senhor. Convido também os irmãos presbíteros a se ajuntarem conosco à frente. Nós vamos ter uma oração, o pastor Vladimir vai orar, pedindo que o Senhor nos auxilie, nos abençoe naquilo que Ele falou conosco e também nos preparando assim para a ceia do Senhor, para a ministração da ceia. Também convido nosso irmão Cleiton para nos ajudar aqui com o hino. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que é viva, verdadeira, eficaz, e ela penetra em nós. Nesse tempo nós nos aproximamos do Senhor apenas por causa de Jesus, e nós reconhecemos isso. A mesa está disposta, e nós só podemos participar dos elementos, comendo do pão e bebendo do cálice, se nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, ao mesmo tempo a sua infinitude, a sua graça maravilhosa, derramada e revelada sobre nós na cruz do Calvário, por meio de Jesus Cristo. Obrigado por isso, Deus, muito obrigado, que o nosso coração esteja preparado nesse tempo, pela ação do Seu Espírito Santo, para comermos e bebermos juntos. Oramos em nome de Jesus. Amém.